Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo a gente vai falar de um tema específico que é a questão da lei de nacionalidade aqui em Portugal. E é um tema extremamente relevante para aquelas pessoas que querem aí ter a nacionalidade portuguesa ou que já moram aqui em Portugal e têm interesse em pegar o Estatuto de Igualdade. Então, para esse vídeo, eu vou testar aqui um formato diferente e, na verdade, vai ser uma entrevista com a advogada Vanessa Bueno. Ela trabalha aqui em Portugal, é mestre em ciência política, na questão de política migratória, e ela vai, então, responder algumas perguntas sobre esse tema e ela vai ser entrevistada pela Emily de Oliveira, que é doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, advogada também, e trabalha também com essa questão de imigração e de refugiados. Então eu deixo aqui para vocês agora a entrevista e ao final, se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês que eu passo para elas e depois retorno aqui com as questões, com as respostas para vocês. Olá Vanessa, eu estou aqui a representar o Matheus por esse tema tão interessante que é das migrações. E a pergunta que começo é: existe ou não existe uma nova lei de nacionalidade em Portugal? Olá, primeiramente, meu agradecimento ao Matheus pelo convite. Na verdade, não existe ainda nova lei. Ela foi aprovada em 2015, mas ela carece de ser regulamentada para efetivamente entrar em vigor. Então, houve algumas alterações à lei da nacionalidade. Na verdade, o que foi alterado, o que se espera que seja alterado é que a nacionalidade aos netos seja considerada originária, que hoje é considerada uma naturalização, uma nacionalidade derivada, e é isso que se espera. Apesar dessa discussão já ter partido e já ter virado uma lei, efetivamente, que espera ser regulamentada, o que está se discutindo é se esses descendentes vão precisar provar ligação com Portugal ou não, e é isso que se espera da regulamentação a essa lei. Portanto, se eu entendi, nós temos uma lei que foi revogada e uma lei que ainda não entrou em vigor. Exatamente. E o que vale? O que vale é a lei que na verdade, carece de ser regulamentada. Na verdade, a Lei 37 de 1981 é a lei que continua em vigor. Ela só foi alterada em 2015, mas essa alteração é que não entrou em vigor, que carece de regulamentação. Ok. E no site nós vemos muito, os brasileiros agora conseguem entrar. Essa nova alteração facilita ou não a entrada de brasileiros em Portugal? Não facilita. Pelo contrário, poderia até dificultar um pouco mais o direito que já existe hoje para adquirir a nacionalidade portuguesa. Porque hoje o brasileiro que seja descendente de português, ou seja, que seja neto de português, ele pode requerer a nacionalidade com base na documentação antiga do seu ascendente, não é? O que ele tem que provar é que ele conhece a língua portuguesa, que ele não tem problema com a justiça, não foi condenado por crime transitado em julgado, e basicamente é isso, que ele tem interesse, porque é um pedido que ele tem que declarar, não é, o interesse. Com essa nova alteração, ou com a alteração que se espera, ele teria que fazer prova de ligação a Portugal. E aí é que está a grande questão, porque muito dos descendentes nunca nem cá estiveram. E a lei geralmente não dá, não. Hoje em dia, alguns processos de naturalização se pede já a ligação, e a lei não esclarece o que é essa ligação com Portugal. E essa é a grande questão, que fica a discricionariedade da conservatória. Nós vimos também, há pouco tempo, muita divulgação a dizer que vai se deixar de pedir a prova do conhecimento de português para quem é originário de países da língua portuguesa. Portanto, se eu já não tenho necessidade de provar que falo português, isso quer dizer que pode aumentar ou diminuir essa dificuldade de provar a relação com Portugal? A questão da língua, infelizmente, não ajuda em termos de ligação, não é? É uma questão que já se coloca hoje, não é? Principalmente para os brasileiros, que é a questão da língua, que a língua poderia ser já algo que já desse alguma identificação com Portugal, mas infelizmente não tem sido considerado nem pela conservatória e nem pelos tribunais portugueses. E mais uma pergunta, no caso a Vanessa falou sobre os netos e os bisnetos. A questão dos bisnetos hoje, que é muito discutida, e algumas pessoas já falam até que há possibilidade, na verdade até há. E eu vou até explicar o que é essa possibilidade.
Então, uma das formas de se naturalizar português está prevista na lei, que são os casos especiais, que incluem os descendentes e não inclui qual a linha. Mas essa decisão é discricionária da ministra da Justiça. E são questões muito pontuais, não é? Então não basta ser hoje bisneto de um português, mas teria que ser algum cidadão que de alguma forma pertença à comunidade portuguesa, faça algum trabalho significativo, mesmo na colônia portuguesa, nos países onde a pessoa é originária, mas precisa ter alguma justificativa maior do que só a descendência. Mas o que essa nova alteração à lei traria é que, se hoje os netos fossem considerados nacionais originários, eles poderiam passar para os seus descendentes, no caso, os seus filhos, que seriam os bisnetos. Portanto, Vanessa, aqui em Lisboa, algumas semanas, houve muitas manifestações a respeito de uma nova lei de nacionalidades. As associações que trabalham com imigrantes pediam uma reformulação da lei e pediam, na verdade, uma nova lei. O que eles querem, o que eles entendem por uma nova lei de nacionalidade? Na verdade, o que a maioria desses imigrantes querem são imigrantes que já estão em Portugal há muitos anos e querem o direito à nacionalidade porque muitos deles nasceram cá, sempre viveram cá, não têm contato com o país de origem de seus pais, né, de seus progenitores, e por isso eles queriam que houvesse uma abertura da lei. Na verdade, até 1981, Portugal aplicava a regra do jus solis, em 81 foi alterada para o jus sanguinis, ou seja, só pelo direito de sangue se adquiria a nacionalidade. E muitos desses, digamos, dessas pessoas que vieram das ex-colônias, principalmente, não é, os africanos de Angola e outros países, Cabo Verde, das ex-colônias que vieram para cá, né, depois da Revolução, alguns ainda conseguiram adquirir a nacionalidade, mas depois, a partir de 81, mudando a regra, não é, da jus sanguinis, acabaram por não ter mais direito, mas essas pessoas continuaram cá, tiveram seus filhos, os seus filhos têm ligação com Portugal, não tem ligação nenhuma, não é, com o país de seus pais, e por isso haveria sentido de se aplicar, fazer essa alteração à lei da nacionalidade. Apenas, eu acho que para ajudar o esclarecimento, o que temos agora na lei de nacionalidade? Nasce e já é português ou tem que se esperar algum momento para virar português? Quando os dois pais não são portugueses? Quando os dois pais não são portugueses, a lei concede alguns direitos à naturalização, mas existe alguns requisitos para isso. Portanto, hoje, um filho de pais estrangeiros, mas desde que esses pais estejam cá residir por mais de 5 anos, podem aplicar a nacionalidade portuguesa. Se os pais, na altura do nascimento, já tiverem cá mais de 5 anos, esse filho é considerado, ele é considerado português originário. Se o pai, entretanto, fizer os 5 anos de residência após o nascimento dessa criança, ela também pode adquirir, mas aí ela já adquire pela naturalização. Ou que o pai tenha 5 anos de residência regular em Portugal, ou que a criança tenha completado o primeiro ciclo do ensino básico, também teria direito. Há também uma outra regra para se naturalizar, que seriam os filhos de pais estrangeiros que estão em Portugal por 10 anos e que consigam provar que durante esses 10 anos não saíram do país, também podem adquirir a nacionalidade portuguesa. Também uma outra forma de conseguir também seriam os filhos dos pais que nasceram cá em Portugal. Mas aí é que está a questão, porque eles os pais nasceram cá, não são portugueses, não é? Porque são filhos de pais estrangeiros. Os filhos desses pais podem adquirir a nacionalidade portuguesa, mas por naturalização também. Portanto, Vanessa, uma outra questão seria: há muitos brasileiros que vêm e solicitam o estatuto de igualdade em vez de pedir a nacionalidade. Qual é a diferença entre pedir a nacionalidade, querer a nacionalidade, e solicitar o estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses? Ok. Há uma diferença, claro, significativa, porque quem pede o estatuto de igualdade não é considerado cidadão português.
ele tem direitos de igualdade, ou seja, exercícios de direitos, tanto civis quanto políticos, mas ele não é um nacional português, tá bem? Então, neste caso, os brasileiros têm essa possibilidade do Estatuto de Igualdade, porque existe um acordo internacional entre Portugal e Brasil que beneficiam esse direito, a esse acesso, tanto civis quanto político. Então, um brasileiro estando cá em Portugal regular, porque tem que ter uma residência regular, é dos requisitos, ele pode pedir tanto os direitos civis quanto políticos, ou um ou outro, ou os dois. Isso significa que, se ele pedir os direitos políticos, ele tem o direito ao exercício do voto em Portugal, e ele pedindo os direitos civis, significa que ele pode, por exemplo, prestar concurso público, onde só os portugueses teriam acesso. Ele pode concorrer à bolsa de estudos, por exemplo, onde só portugueses teriam acesso, com o estatuto. Porém, esse estatuto de igualdade, ele não impede o acesso depois à nacionalidade, ao pedido da nacionalidade, porque são direitos diferentes, não é? São coisas diferentes. E também a pessoa que pede o estatuto de igualdade tem direito a fazer a requisição do cartão de cidadão. O cartão de cidadão vai vir com a menção de que aquele cartão de cidadão é sobre o abrigo do Estatuto de Igualdade, só que também vem lá uma observação que aquele documento não autoriza viagem, não é um documento para viajar. Por quê? Porque se a pessoa for viajar para outro país, mesmo que dentro da União Europeia, tem que ser acompanhado com o seu passaporte. Ok, porque no caso ele continua sendo brasileiro. Exatamente. E agora uma última pergunta eu posso pedir, continuo com o Estatuto de Igualdade, porque se eu continuo como brasileiro, eu tenho que ter residência legal em Portugal. E se por acaso a minha residência expira e eu tenho um Estatuto de Igualdade, eu continuo com os direitos? E a segunda, estando ilegal, eu posso pedir a nacionalidade? Ok, é uma boa questão, porque realmente a gente vê muito isso acontecer. Digamos que o Estatuto de Igualdade dá direito, como eu disse, ao cartão de cidadão. Mas o cartão de cidadão ele vai estar atrelado ao seu título de residência. Então, se hoje eu tenho um título de residência válido por 2 anos, logo o meu cartão de cidadão também vai ter essa validade. Apesar de não existir isso no documento, o estrangeiro tem que estar atento que, caducando o seu título de residência, ele tem que obrigatoriamente renovar. Porque o cartão de cidadão sem título de residência não tem valor. Exatamente isso. Com relação à nacionalidade, é a mesma coisa. Hoje nós sabemos que para adquirir a nacionalidade, pedir por residência tem que ter 6 anos consecutivos de residência válida em Portugal. Se acontecer a mesma coisa de ficar um período sem a residência, ou caducar, ou extraviar e também não for atrás, não serve para resolver a situação, também poderá não poder pedir a nacionalidade portuguesa, porque o Estatuto de Igualdade não tem a ver com o direito à cidadania, à nacionalidade portuguesa. Então, mesmo quando for pedir a nacionalidade, se eu passo um período ilegal, o meu tempo volta desde o início, a recontagem. Exatamente, vai recontar desde o início. Não pode passar um único dia sem residência legal, porque a lei fala 6 anos consecutivos. Então tem que ser mesmo corrido, não pode ficar nenhum período. E o mesmo ocorre se for pedir para o meu filho a nacionalidade, tem que ser os 5 anos legais. 5 anos legais, sempre consecutivos, não pode haver interrupções, suspensões, tem que ser consecutivos. Então estou mais do que esclarecida. Muito obrigada, Vanessa, em nome do Mateus, que depois volta para fazer uma grande apresentação final. Obrigada. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham aí aprendido com essa entrevista. E, como eu disse no início, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou repassar para a advogada Vanessa Bueno e depois eu retorno aqui com a resposta para vocês. E não se esqueçam também de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações nos próximos vídeos que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço e até a próxima.